Glória a Deus, irmão João. Ore pelo pregador, pelas intenções, pedidos de orações que estão aqui. Deus sabe todas as coisas. E também ore pelo pregador, o irmão Lucas, que vai ministrar a palavra de Deus. Pode chegar até aqui, irmão Lucas, que o irmão João vai orar. Tem toda a liberdade de ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Pai, Senhor, irmãos, vamos orar neste momento, pedindo que o Senhor possa continuar falando nesta noite, nós já temos falado através dos louvores. Aleluia. Oramos comigo nesta noite. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nesta noite nós te louvamos e te exaltamos, porque Tu és bom e Tu és maravilhoso, Senhor. Pai, até aqui Tu tem nos ajudado, tem nos fortalecido e tem, Senhor, ajudado a cada um dos Teus filhos a chegar na Tua casa nesta noite. E creio, Senhor, que cada um que tenha entrado aqui neste lugar nesta noite veio, Senhor, com o objetivo de ouvir a Tua voz, ó Deus, e que Tu já tens falado através de palavras nesta noite. Através de louvores, Senhor, Tu já tens falado nesta noite, meu Senhor. Ó Deus, Tu és a nossa força, a nossa fortaleza. E nesta noite, Senhor, o Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra, usa, Senhor, Ele mais uma vez nas Tuas mãos, como sempre Tu tens usado, Senhor. E que através da Tua palavra nesta noite ministrada, pregada, possamos sair daqui, ó Deus, mais uma vez renovado pelo Teu Espírito. Sairmos daqui, ó Deus, mais uma vez, Senhor, encorajados para vencer as lutas, Senhor, e as batalhas do dia a dia. Pai, nós pedimos a Ti nesta noite, que até o término deste culto, Senhor, Tu não despeda ninguém, ó Deus, com as mãos vazias, mas que possa sair daqui, ó Deus, regozijando de alegria na Tua presença, porque Tu és Deus que está presente aqui nesta reunião. Pai, é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu desejo cumprimentar aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Você que possui um exemplar da Bíblia, abra comigo. A primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, a partir do verso, ou versículo, coloquei de número 13. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 13, é referência bíblica. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 13, os que encontraram, confirmem dizendo amém. Amém. Está escrito assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Tome seu assento então, glorificando a Deus. Mais uma oportunidade que nós estamos na casa do Senhor, nesta feita, para aprendermos um pouco mais da Sua palavra. E em breves minutos eu estarei expondo algo da palavra de Deus ao seu coração, para que nós venhamos ser edificados, exortados e consolados pela orientação do Santo Espírito aos nossos corações. Nós fizemos menção de um texto da Bíblia, está registrada na primeira epístola do apóstolo
Pedro, que é destinada a diversas congregações ou diversos crentes na região da Ásia Menor. Igrejas essas que estavam sendo perseguidas e rejeitadas pelo fato de abraçarem a fé em Jesus. A maioria dessas igrejas havia sido fundada por Paulo. Pedro não tinha tido um encontro com esses irmãos, mas acaba escrevendo esta epístola cheia de exortação para que viessem a permanecer na fé em Jesus, mesmo em meio à provação. Ele começa, além de cumprimentar os irmãos, enfim, ele começa bendizendo a Deus acerca da regeneração que os irmãos receberam na fé em Cristo Jesus, além de bendizer a Deus por causa da regeneração que os irmãos haviam recebido pela fé em Jesus. Pedro começa dizendo aos irmãos que a situação oposta em que eles estavam enfrentando era para evidenciar que eles estavam firmes em Jesus e que eles receberiam do céu uma herança incorruptível. Eles receberiam do céu uma herança que não é comprada nem com ouro e nem com prata. Essa herança é através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, quando o Cristo se fez maldito perante a lei, para que nós fôssemos feitos bendito e justiça de Deus. Em suas orientações, exortações, Pedro prossegue com o seu texto até chegar a uma conclusão na referência bíblica do qual nós lemos. Ele orienta os irmãos que mesmo em meio a essa perseguição, eles não deveriam se amoldar com os princípios, com os valores, com a procedência que tinham antigamente, antes de abraçarem a fé em Jesus. Eles não deveriam estar em harmonia com as paixões, com as inclinações, com o pendor natural que o homem tem no seu coração, que segundo a Bíblia é desesperadamente corrupto. E então ele diz o seguinte: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda maneira de se proceder, porque como está escrito, disse Pedro, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Aleluia! Quando nós falamos de santidade, em referência ao homem, em referência a Deus, nós vemos uma diferença grande, significativa. Porque a santidade de Deus, ela está em harmonia com a sua própria natureza. Deus é essencialmente santo em si mesmo. Tanto que se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, as palavras que definem a santidade de Deus no hebraico bíblico são diferentes das palavras que definem a santidade do homem ou a santidade de coisas que eram consagradas a Deus. A palavra que era utilizada para expor o significado da santidade de Deus era Kodesh, que significa santo na sua essência e separado de todo o mal. A palavra que é destinada à santidade do homem e de coisas que eram consagradas a Deus, como o templo, a arca, entre outros artefatos, é Kadosh, que tem a separação, que tem a consagração a Deus, mas em si mesma não é santo na natureza. Nós só somos santos porque Deus nos separa, porque em nós mesmos nós entendemos que somos dotados de falibilidades e limitações. Ao olharmos para um texto como esse, nós vemos que a santificação não é apenas um termo onde nós vamos estudar, não é apenas um ponto da teologia, não. A santificação, ela é um convite a todos aqueles que abraçaram a fé em Jesus. Não adianta nós dizermos que abraçamos a fé em Cristo, não adianta nós dizermos que somos cristãos, não adianta nós dizermos que somos regenerados,
Não adianta nós dizermos que nascemos de novo, não adianta nós dizermos que nos arrependemos dos nossos pecados, não adianta nós dizermos que somos nova criatura se a santificação não está em evidência em nossa vida. A santificação, ela é externação da salvação. Nós entendemos através da Bíblia Sagrada que a salvação vem do Senhor. Os méritos da salvação são de Deus, são de Cristo, é pela graça, é enfatizado isso na Bíblia, e você sabe muito bem que a Bíblia e Paulo vai dizer na Epístola aos Efésios que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, o favor não merecido, aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nos substituindo e então nos dando a possibilidade de salvação, nos remindo por causa do seu sacrifício, da sua morte redentora, da sua morte vicária, da sua morte expiatória. Nós entendemos que a salvação é obra de Deus, porém aquilo que mostra que nós somos salvos é a nossa vida de santificação. Quando eu falo de santidade na Bíblia, eu estou falando de separação ou consagração a Deus. Ninguém é santo em perfeição. Quando nós falamos em santidade dentro da nossa igreja ou dentro de alguma denominação, algumas pessoas, por terem uma compreensão errada acerca deste assunto, julgam que a santidade fala de perfeição. Não, santidade fala de separação ou consagração a Deus. Quando nós nos rendemos a Cristo, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que existem dois tipos de santidade que nós podemos expor em palavras para uma melhor compreensão. O primeiro tipo de santidade que a Bíblia propõe é a santidade posicional, ou seja, quando nós nos curvamos diante de Cristo e abraçamos a fé em Jesus, nós somos imediatamente santificados posicionalmente, porque somos colocados ao lado de Cristo. Saímos numa perspectiva de pecaminosidade, saímos de uma perspectiva de humanidade ideológica, filosófica, dotada de subjetivismo, para então sermos sujeitos a Cristo. E então, na nossa posição, somos santos. Dentro da santificação posicional, também existe a santificação progressiva, que é a santificação crescente, aonde nós vamos nos amoldando ao caráter de Cristo, de uma maneira progressiva, de uma maneira crescente na vida cristã. Tanto que não chegamos nessa terra à santificação absoluta apenas quando o nosso corpo for glorificado e nós estivermos em Cristo na eternidade ou juntamente com Cristo, então estaremos em um estado de perfeição. Porém, a face dessa terra, a nossa santificação não é perfeita, ela é crescente, ela é progressiva. Alguns podem discordar, mas não tem como deixar de concordar comigo se olhar para a Bíblia Sagrada. Nesse escopo, nesse lado da santificação progressiva, existem crentes que são mais santos do que outros. Vamos voltar na argumentação. Quando eu falo de santidade, eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de consagração ou separação a Deus. E quando eu falo dessa consagração em um sentido progressivo, eu estou falando de alguém que está crescendo na sua vida espiritual, na sua vida moral, que está se amoldando e se ajustando em conformidade com a proposta de Deus para a sua existência. E então existem pessoas que são mais separadas sim, que são mais consagradas sim, pessoas que estão voltadas para Deus, para que então o caráter de Cristo seja evidenciado em suas ações. A repreensão de Pedro dentro da epístola aos irmãos que receberam a mesma era para que eles não deveriam se amoldar conforme as paixões, as cobiças, as inclinações que tinham anteriormente. E se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver na epístola de Paulo aos Gálatas, falando das obras da carne, que são impureza, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações,
dissensões, entre outras obras que Paulo acaba abordando em sua sessão aos irmãos da Galácia, que os que fazem isso, os que cometem tais obras, não herdam o reino dos céus. E então ele prossegue no seu texto falando da evidência do caráter cristão, do fruto do Espírito, que é amor, bondade, fidelidade, mansidão, alegria, entre outros atributos. São 9 que formam, que moldam, que juntos evidenciam o fruto do Espírito, que caracteriza o caráter cristão. Algumas pessoas também caem no engano que a santificação é revelada simplesmente em um momento de uma externidade e manifestação extraordinária de dons espirituais. Entenda uma coisa: se você olhar para a Bíblia Sagrada, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vai ver que essa igreja tinha dons, tinha manifestações extraordinárias de Deus. Porém, você vai ver Paulo exortando a igreja em sua forma equívoca, em sua forma absolutamente espúria de caminhar. Você vai ver dentro dessa igreja que inclusive existia um homem que tinha uma espécie de relação com a sua madrasta, e ninguém estava nem aí para os pecados que estavam introduzidos na igreja. Eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa: eu sou pentecostal. Todo mundo, ou grande parte dos irmãos que estão aqui me conhecem, alguns me viram crescer nessa igreja. Eu entendo aquilo que a Bíblia Sagrada nos mostra acerca da evidência, acerca do batismo com o Espírito Santo, acerca de dons espirituais, mas aquilo que evidencia, aleluia, a sua santificação, aquilo que mostra que você é um crente autêntico, está voltado dentro do fruto do Espírito, do caráter cristão. Se você é santo e separado para Deus, se você é mais voltado para Deus, quem sabe nem sempre você vai pular ou sapatear, mas aqueles que são santos, que são mais separados para Deus, vai ter a evidência do fruto, que é amor. Imediatamente o crente que é cheio do Espírito Santo vai ser cheio de amor, vai ser cheio de bondade, vai ser cheio de misericórdia, vai ser cheio de alegria, vai ser cheio daquilo que a Bíblia propõe. Porque cai para nós, não adianta eu vir aqui me expor bem, articular muito bem as palavras, pegar um sermão muito bem elaborado, ter uma capacidade muito boa, de uma forma que leve os irmãos a se emocionarem, eu sapatear, profetizar, fazer tudo conforme manda o figurino pentecostal, manda a nossa linha, e eu não tenho o caráter de Cristo na minha vida. Eu sair lá fora e fazer tudo ao contrário do que eu faço aqui dentro. Eu sair lá fora e ser um mentiroso, eu sair lá fora e passar por cima dos outros para alcançar meus objetivos, eu sair lá fora e não se importar com ninguém, se importar apenas comigo, eu dizer que sou um crente nascido de novo, que amo as pessoas, mas não faço nada por alguém, e dizer que eu sou cheio do Espírito Santo. Se engana você que pensa dessa maneira. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, atente para essa palavra e deixa ela introduzida em seu coração, em seu íntimo, em seu ser, no seu caráter. Oh, glória! Na sua forma de ser, na sua forma de lidar com as situações da vida em que você é inserido. Ao nós olharmos para a santificação, ao nós olharmos para esse assunto dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que ele possui dois aspectos: a santificação progressiva. O aspecto negativo fala de mortificação. Quando nós somos separados para Deus, nós mortificamos as obras da carne, as obras da nossa natureza. Nós entendemos através da Bíblia que o homem, ele é morto em seus delitos e pecados, e em sua natureza é muito mais fácil pecar do que acertar, errar do que trilhar caminhos proveitosos e justos e coerentes, de acordo com a proposta bíblica. Quando nós nos santificamos para Deus, essa natureza, essa inclinação que há em nós mortificamos. É um dos aspectos da santificação progressiva. O outro aspecto é acerca da vivificação. Ao mesmo tempo que nós mortificamos essa natureza descompassada, essa natureza corrompida,
essa natureza dotada de equívocos naturais, ao mesmo tempo que nós mortificamos essa carne, nós também vivificamos o Espírito, andamos no Espírito, mortificamos o nosso estilo de vida natural para vivermos em novidade de vida e evidenciarmos que em nossa prática nós estamos nos portando como homens e como mulheres de Deus cheias do Espírito. É um desafio ser um crente, é um desafio ser cheio do Espírito Santo, é um desafio ter um caráter cristão, é um desafio ser verdadeiramente santo, de acordo com a proposta das Escrituras, no contexto em que nós vivemos. Mas a Bíblia Sagrada mostra que a santificação, além de ser uma espécie de convite, uma espécie de mandamento imperativo, a santificação ela é possível. Só não se santifique, não se separa para Deus quem não quer, porque a graça de Deus está sobre nós, para que nós possamos viver como Ele quer que nós venhamos a viver. É claro que não é fácil, é claro que nós enfrentamos lutas, adversidades contra o mundo, contra o diabo que anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar, e contra a nossa própria natureza. Mas existe alguém que habita em nós, é o Santo Espírito de Deus. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós somos filhos do Deus Pai, nós somos membros do Deus Filho, nós somos templos do Deus Espírito Santo. Existe um ser que é absolutamente perfeito, que está dentro de você, e Ele dá forças para lhe conduzir a crescer em Cristo, para a glória de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, o seu estado moral, o seu estado ético, o seu estado espiritual. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus. Quem sabe você está cansado, porque às vezes nós cansamos. Não é fácil carregar uma cruz e seguir a Jesus, mas existe o Espírito Santo trabalhando no seu ser, e nessa noite Ele te dá força para você continuar crescendo. Alabachuri cantará, levante as suas mãos e fique com a erguida por alguns segundos. Se você não tem forças para viver em santidade, o Espírito de Deus nessa noite te dá forças para você viver em santidade, te dá forças para você glorificar a Deus, te dá forças. Se você está cansado, receba força, receba o renovo, receba a graça de Deus. Deus te dará força para continuar. Cristo será exaltado em sua existência para a glória dele. Aleluia. Só que muitos de nós nos acostumamos a viver uma vida de pecado e achamos que tudo está bem. Charles Spurgeon diz o seguinte: pecado e inferno são casados, até que o arrependimento anuncie o divórcio. O pecado está intimamente ligado à condenação, ao tormento eterno, ao castigo sobre todos os ímpios, todos aqueles que não estão em Cristo. Infelizmente, às vezes o pecado vai entrando de uma forma, às vezes que nós nem notamos, e vai tomando grandes proporções, porque um abismo chama outro abismo. Então nós somos levados por ele, daqui a pouco a mente é cauterizada, e então o espírito se afasta, e a nossa procedência não está de acordo com a Bíblia. Estou falando, cara? Então algumas pessoas acabam achando que a sua vida é natural. Se eu mentir um pouquinho, não faz mal. Se eu enganar um pouquinho, também não faz mal. Se eu fazer uma fezinha, não faz mal. Se eu assistir aquilo que não devo assistir, não faz mal. Se eu querer crescer às custas dos outros, não me importando com o benefício das pessoas que me cercam, não faz mal. E então a sua vida de aparência vai distanciando da essência do Evangelho. Até em palavras fala muito bem articulada, mas a santidade que prega é anulada pela impiedade que vive. Até na igreja falta só botar uma auréola de santo. A sua postura, a sua ética externa mostra que parece alguém que tem essência, mas é semelhante aos fariseus. Por fora está cheio, por fora parecem belos e formosos, mas por dentro está cheio de rapina e de iniquidade. Ou até mesmo igual a um caixão, que por fora é florido, é formoso, mas dentro há um defunto. Entenda uma coisa: a aparência não convence a Deus.
A aparência pode iludir as pessoas que lhe cercam. A aparência pode enganar o seu irmão que está do seu lado, até mesmo o seu obreiro. Mas os olhos de Deus são como chamas de fogo. Não importa onde você está, Deus está te vendo lá. Não importa o que você está fazendo e ninguém está te vendo. Eu estou aqui, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Deus está te vendo lá. Deus te vê na sua vida pública. Deus te vê na sua vida pessoal. Deus te vê na sua vida profissional. Cuidado lá. Deus te vê na sua vida privada. Cuidado. Tenha temor de Deus. Sem santificação, a Bíblia diz que ninguém entra no céu. Só entrarão pelas portas dos céus os que forem santificados na terra. Enquanto a Igreja Católica apenas faz santo aqueles que morreram, a Escritura exige que santos sejam aqueles que vivem. Que vivem. Mas como é que nós vivemos essa santidade? Como é que nós trilhamos esse caminho? Como é que nós vivemos de acordo com essas orientações de Deus para a minha prática cristã? Eu pontuei algumas coisas e eu quero compartilhar com os irmãos para nós começarmos esse ano. Em primeiro lugar, para nós sermos santos, já foi enfatizado aqui de uma maneira implícita, mas agora de uma maneira mais explícita. Nós devemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Quando você diz que ama a Deus, mas a sua procedência não está de acordo com as suas palavras, você se torna mentiroso. Nós nos tornamos assim. Quem nós amamos, nós buscamos contato, buscamos vínculo, buscamos estar próximos. E aí dizemos que amamos a Deus e não procuramos por Ele. Procuramos a tudo, procuramos a todos, mas ao Deus que nós proferimos em palavras que amamos, nós não procuramos. Quem ama a Deus guarda a sua palavra. A Bíblia diz isso. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se a palavra dele não está introduzida, enraizada, alicerçada, fundamentada no meu coração. Não adianta eu iludir alguém e dizer eu amo ao Senhor e cantar alguns hinos que até podem emocionar aqueles que lhe cercam, mas Deus entende o seu coração, e se não há sinceridade, e se não há verdade nisso, Ele não recebe o seu louvor. E então algumas pessoas pensam que estão amando a Deus porque dizem, mas quem ama guarda a palavra, quem ama guarda os ensinamentos, quem ama guarda as propostas, quem ama se esforça em entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Quem ama não é perfeito, comete delitos, comete erros, comete falhas, mas caminha, luta, busca viver essa proposta de santificação que a Bíblia apresenta. E esse amor é evidenciado também nas ações com o nosso próximo. Porque não adianta dizer que amamos a Deus que não vemos e odiamos ao próximo que não vemos. A Bíblia Sagrada vai dizer em 1 João capítulo 1, versículo 9, que aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora tem permanecido em trevas. Quem diz que ama a Deus, mas odeia aquele que está à volta, não está sendo santo, não está amando a Deus, não está sendo um crente autêntico, não está sendo um crente bíblico. Pode até ter algum tipo de dom espiritual, ou aparentemente ser um dom espiritual. Pode até ter um tipo de talento, pode até ter finanças, porque isso teologicamente não está associado à vida com Deus. Pode até ter tudo que os olhos cobiçam e desejam, mas se não ama o seu irmão, não é de Deus. Se não ama o seu irmão, não está em Cristo. Se não ama o seu irmão, não é santo. E se não é santo, não entra pela porta dos céus. Estamos em um culto de ensino, eu falo bem pausadamente, para nós aprendermos. Se nós queremos aprender da palavra de Deus, precisamos atentá-la para ela. Então, mastigá-la, então vivermos de acordo com ela, então nos submetermos a ela, então entendermos aquilo que
Deus estabelece. Se você não tem força, de uma forma bem aplicativa, se você não tem força para perdoar, peça para Deus. Deus, eu não tenho força para perdoar. Eu não tenho força para olhar para o rosto daquele que me cerca. Eu não tenho força para estender a minha mão e apertar. Eu não tenho força para fazer nada por aquela pessoa. Eu tenho uma raiz de amargura. Peça para Deus. Se você orar, Deus te dará força. Você perdoará. Se esforce, não se acomode. Não fique estagnado. Meus cabelos já estão brancos. Eu já estou avançado em idade. Eu não preciso mudar. Você precisa mudar sim. Você não é perfeito. Nós precisamos crescer em Cristo sempre. Infelizmente, alguns daqueles que se julgam religiosos o suficiente até batem no peito e dizem: já fazem 30 anos que eu entrei no Evangelho. Já fazem 40 anos que eu entrei no Evangelho. Mas o Evangelho ainda não entrou nele. O Evangelho ainda não entrou nela. Porque quando o Evangelho entra, nós não somos perfeitos, mas nós crescemos. E nós nos esforçamos nisso. As relações que nós temos com aqueles que estão à nossa volta são relações similares àquelas que Cristo teve. O propósito de Deus na sua vida é fazer você ser parecido com Jesus. É fazer você trilhar o caminho de Jesus. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver o caráter de Jesus. Leia os Evangelhos. Eu posso falar assim, Evangelhos, tem gente que é bem cheio de frescura. Eu posso falar dessa maneira. Dentro dos Evangelhos, ou para alguns que não querem ouvir dessa maneira, dentro dos livros que narram o Evangelho de Jesus, você vê Jesus trilhando caminhos de amor, de misericórdia, de perdão, enfim. É isso que Deus quer fazer com você. Até que você esteja santo o suficiente para, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, Ele leve a Deus. Mas antes que você esteja lá no céu com Deus, você precisa ser santo aqui. Eu prossigo para nós encerrarmos. Em segundo lugar, aquilo que pode nos fazer santo, que nos leva a ser santos, é nós não nos corrompermos com o mundo. Você sabe, segundo a Bíblia, que o mundo e as suas cobiças passam. Você sabe que a Bíblia Sagrada nos orienta a não amarmos o mundo e nem o que no mundo há. E quando ela fala de mundo nesse sentido, não é da natureza, não é das árvores, não é da floresta, não. Ela está falando do sistema. Está falando das ideias, dos valores, dos princípios, das normativas, que estão em total contradição com a proposta bíblica. Se você é um crente que quer ser santo, não deve se corromper com o mundo. E em terceiro e último lugar, aquilo que nos faz santo, ou que mostra, ou que é a receita para nós sermos santos, é que nós nos esforçamos para nos assemelharmos a Cristo. E como é que nós fazemos isso? É só olhar para a tentação. No capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus ou em Lucas, Jesus venceu a tentação na oração, firme na palavra e em jejum. A vida cristã, ela é intimamente associada a essas práticas que lhe farão separado da corrupção do mundo, que mostrarão que você guarda a palavra de Deus e que mostra que você quer crescer em Cristo para a glória. Se coloque. Deus, amém, Jesus. Eu não vim para pregar no dia de hoje, mas essa foi a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Mas, irmão Lucas, eu quero ir para o céu. Eu quero chegar lá, mas é tão bom eu desfrutar de tudo aquilo que o meu coração quer, de tudo aquilo que meu coração deseja, de tudo aquilo que meu coração cobiça. Eu pergunto a você, escute, redobre a sua atenção. Se o céu é um lugar de gente santa, e você tem prazer em coisas públicas, o que é que você vai fazer lá? Que prazer você vai ter no céu se lá só terá gente santa? Pessoas que você não quer ter contato, pessoas que você não quer ouvir, pessoas que você não quer ter comunhão. Eu não quero ser igual aquele irmão muito quadrado. Como é que
você quer entrar no céu, se você não quer ter contato de santidade aqui na terra, que graça você vai achar no céu se o céu é um lugar de pessoas santas? Se você quer estar nos céus, os céus têm que estar antes dentro de você. Eu quero orar. Você que ouviu essa palavra, e Deus falou com você, venha aqui na frente. Aleluia. Eu quero estar orando por você nesse momento. Aleluia. Uma palavra de ensinamento, de exortação, uma palavra de Deus no seu coração, uma palavra de conscientização cristã, uma palavra que nos leva realmente a estarmos fortalecidos na proposta de Deus para nós. Aleluia, Jesus. É maravilha de Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Irmãos, eu não sou contra o movimento, quem me conhece sabe, eu sou pentecostal, Aleluia. mas eu entendo, quando eu comecei a pregar, Aleluia. já fazem 6 anos, passa rápido. Quando eu comecei a pregar, eu nunca confessei isso em público nenhum, não sei por que estou falando. A minha motivação maior, talvez levado pelos grandes pregadores que a gente viu, era de final de uma pregação como essa, é ver o movimento, é ver as coisas externas, aonde haveria alguma espécie de histeria emocional. Era esse o meu intuito. Apesar de ser alguém comprometido com Deus, com vontade de ser fiel, a minha motivação da pregação é essa: fazer com que as pessoas glorificassem a Deus, enfim. Mas o tempo foi passando, nós fomos amadurecendo. Aleluia. E hoje a minha motivação, onde eu boto a planta dos meus pés para pregar, é levar as pessoas a tomar uma posição ao lado de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Há lugares que nós vamos e a glória de Deus desce, fogo pega. Há lugares que há uma calmaria muito maior que aqui. Mas eu me alegro quando alguém muda de vida e se volta para Jesus. Essa é a minha motivação para pregar o Evangelho. Que você se coloque ao lado de Jesus. Que você aprenda de Jesus. Porque movimento é circunstancial. Daqui a pouco você vai para a rua e passa. Agora, quando essa palavra é introduzida dentro do nosso coração, isso é constante. Nós glorificamos a Deus com as nossas ações, nós levantamos a planta dos pés. E somos verdadeiros crentes para a glória do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te glorifico, te exalto, te louvo. A tua palavra foi pregada e quando o Senhor fala, o homem fica firme. Eu peço em nome de Jesus que teu Espírito desça sobre o coração dos teus filhos, das tuas filhas que ouviram esta palavra, e os ajude a crescer em santificação. Os ajude a estar separados, consagrados para Ti, voltados para Ti, para ser cheios de Ti, de forma com que o Seu caráter venha evidenciar as ações de Cristo. Nós somos pecadores, dotados de falhas, de defeitos, de limitações, mas nós sabemos que há alguém perfeito que habita em nós. E Ele quer nos conduzir a uma vida em Deus, uma vida em Cristo. É o próprio Espírito Santo que santifica, que separa do pecado e nos leva para Deus. Nos ajude a viver em conformidade com as orientações do Santo Espírito. Ajuda-nos a aplicar esta bendita palavra, essa normativa de fé em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Guarda os Teus filhos da corrupção do mundo. Guarda os Teus filhos de todo mal. Se alguém com dificuldade de perdoar, arranca a raiz de amargura do coração e ajude a perdoar. Alabashuri, Kandaragashuri, que haja unidade, que haja comunhão da Tua igreja, do Teu povo, dos Teus filhos, que haja compreensão mútua.